O volante Kaique, em destaque no Juventude, teve seu nome recentemente associado ao interesse do Grêmio e do Vasco. No entanto, conforme informações obtidas pela revista Colorada, o jogador foi oferecido ao Internacional. Surpreendentemente, o Colorado não demonstrou interesse em avançar nas negociações para contratá-lo. A razão para essa decisão foi a existência de vários jogadores para a mesma posição no elenco do clube. Kaique Gonçalves, contratado no início desta temporada vindo do Ceará, emergiu como o grande destaque individual do Juventude nesta reta final do Gauchão. Sua trajetória no Alfredo Jaconi começou discretamente, mas rapidamente ganhou destaque ao tornar-se titular no estadual. O ápice de sua performance ocorreu nos confrontos contra o Internacional, nas semifinais. Sua vitalidade, habilidade nos desarmes e qualidade na saída de jogo chamaram a atenção não apenas dos torcedores, mas também de grandes clubes do cenário nacional. O jogador de 28 anos despertou o interesse de equipes como São Paulo, Vasco, Vitória, Corinthians e, claro, o próprio Internacional. Apesar da especulação, Kaique possui uma multa contratual considerável, estimada em torno de 60 milhões de reais, mas com cláusulas que reduzem o valor para aproximadamente 12 milhões de reais, tornando sua transferência uma negociação desafiadora. Nos anos gloriosos do Grêmio, entre 2016 e 2017, o clube experimentou um período de triunfos notáveis, conquistando tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores. Um dos pilares dessa conquista foi o talentoso meio-atacante Luan, que se destacou como uma das principais figuras do time, inclusive sendo agraciado com o título de Rei da América. Entretanto, desde então, sua jornada no mundo do futebol tem sido repleta de altos e baixos. Após uma trajetória instável e marcada por controvérsias, Luan encontrou um novo lar no Vitória nesta temporada. Apesar de ter contribuído para a recente conquista do título estadual com o clube nordestino, sua presença em campo tem sido discreta, levantando questões sobre seu futuro na equipe. Rumores recentes nas redes sociais sugerem que Luan poderia estar de saída do Vitória, alimentando especulações sobre um possível retorno ao tricolor. No entanto, a assessoria de imprensa do clube e o próprio presidente refutaram veementemente tais conjecturas, assegurando que não há planos para a saída do jogador. Em declarações à imprensa, o técnico Léo Condé abordou a situação de Luan, explicando que a equipe está priorizando resultados imediatos e integrando o jogador gradualmente ao elenco. Apesar do reconhecimento do talento de Luan, Condé enfatizou a necessidade de uma abordagem cautelosa para garantir a coesão e o desempenho da equipe. Portanto, enquanto persistem os boatos sobre um possível retorno de Luan ao Grêmio, sua realidade atual parece estar firmemente enraizada no Vitória, onde ele continua a buscar uma posição sólida e impactante no time. Nesta quarta-feira, os holofotes do futebol brasileiro se voltam para a partida entre Grêmio e Atlético PR, válida pela segunda rodada do Brasileirão Série A. O palco será a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com o apito inicial marcado para as 19 horas. O tricolor entra em campo buscando recuperação após uma estreia decepcionante, com derrota para o Vasco. A pressão aumenta com as duas derrotas na Libertadores, e o técnico Renato Gaúcho enfrenta desafios, como a possível ausência de Kahneman por conta de sintomas de concussão. No entanto, há a expectativa dos retornos de PP, Kaique e Pedro Jeromel, enquanto a lateral esquerda permanece como incógnita, com o cuiabano como favorito. Já o Atlético PR chega embalado após uma goleada impressionante sobre o Cuiabá na primeira rodada. O time de Cuca vem em ascensão, com boa performance na Copa Sul-Americana, e promete dificultar a vida do imortal em seu próprio território. A expectativa de público para o confronto é de 16 mil torcedores, porém, até o momento, apenas 1.524 ingressos foram vendidos. A baixa procura pode refletir o momento instável do tricolor ou até mesmo o horário do jogo, mas uma certeza permanece: a torcida gremista, mesmo em menor número, promete uma atmosfera que só a geral do Grêmio tem para apoiar seu time. Com ambos os times buscando afirmação neste início de campeonato, Grêmio x Atlético PR promete ser um duelo emocionante e crucial para as pretensões de ambas as equipes no Brasileirão. No embate contra o Vasco, no último domingo, o Grêmio enfrentou não apenas os jogadores adversários, mas também as decisões controversas do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.
A derrota por 2-1 trouxe à tona mais uma vez a frustração dos gremistas com o juiz paulista, que optou por não assinalar um possível pênalti após revisão no VAR, gerando um intenso debate sobre a imparcialidade das decisões arbitrais. O lance em questão ocorreu quando a bola bateu no braço do lateral Lucas Piton dentro da área, despertando a expectativa de um possível pênalti a favor do tricolor. Contudo, a decisão de Rodrigues de Souza de não assinalar a penalidade, alegando um toque acidental, desencadeou uma onda de revolta por parte dos jogadores, comissão técnica e direção do clube. O histórico do árbitro com o Grêmio apresenta uma série de decisões questionáveis que prejudicaram o clube em momentos cruciais. No Brasileirão do ano passado, um lance polêmico envolvendo um possível pênalti a favor do tricolor contra o Botafogo também ficou marcado pela omissão do juiz, impactando diretamente no resultado da partida. E não para por aí. Em confrontos como o Grenal 439 nas oitavas de final da Copa do Brasil 2023, Flávio Rodrigues protagonizou outro lance, onde Luís Soares recebeu uma cotovelada do jogador colorado, mas não foi interpretado como agressão, deixando a torcida gremista ainda mais descontente com suas atuações diante desse histórico. A diretoria do Grêmio não ficará de braços cruzados. O clube já anunciou sua intenção de formalizar uma reclamação junto à CBF contra a arbitragem, mostrando sua determinação em combater possíveis injustiças e assegurar condições justas de competição para o time. Na coletiva de imprensa após o jogo, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, expressou toda a insatisfação do clube com as decisões arbitrais e reiterou a necessidade de uma postura mais transparente e imparcial por parte dos juízes em futuros confrontos. Faleceu o empresário conhecido por ex-rival do Grêmio. No sábado, dia 14, a comunidade esportiva de Porto Alegre recebeu a triste notícia do falecimento do empresário de futebol Fernando Luiz Otto, aos 61 anos, vítima de um tumor cerebral diagnosticado em 2019. A passagem ocorreu na madrugada, por volta das 4 horas, na capital gaúcha. Nativo de Juí, Otto foi uma figura influente nas negociações futebolísticas da região, especialmente nos times rivais Grêmio e Internacional. Sua trajetória ficou marcada por participações importantes, incluindo a negociação do renomado argentino Andrés D'Alessandro para o Internacional, em 2008. Além disso, intermediou outras transações significativas para o clube colorado, como as contratações dos jogadores argentinos Mário Bolatti, em 2011, e do uruguaio Diego Forlán, estrela da Copa do Mundo de 2010. Entre suas conexões também esteve o lateral esquerdo Alex Telles, que teve passagem pelo Grêmio. Grace Neto, ex-esposa de Otto, relembra sua última tentativa de negócio com o Internacional, oferecendo o jogador Arrascaeta, sem sucesso. Além de sua atuação no mundo do futebol, Otto também teve uma carreira política, assessorando diversos mandatos, incluindo o do ex-governador gaúcho Antônio Brito, nos anos 1990. Desde 2019, após receber o diagnóstico da doença, Otto estava afastado das atividades profissionais. Ele deixa 3 filhos e um neto. O velório ocorre na Capela 9 do Cemitério João 23, em Porto Alegre, com sepultamento previsto para as 17 horas deste sábado. Sua partida deixa uma lacuna no cenário esportivo e político da região. Fernando Luiz Otto certamente deixou uma marca indelével no cenário esportivo e político de Porto Alegre e além. Sua influência nas negociações do futebol gaúcho, especialmente entre Grêmio e Internacional, é evidente, tendo participado de transações que moldaram a história dos clubes. A notícia de seu falecimento certamente é sentida por aqueles que acompanharam sua trajetória e suas contribuições ao esporte e à política. Seu legado será lembrado não apenas pelas negociações bem-sucedidas, mas também pela sua influência nos bastidores do futebol e nos círculos políticos. É interessante notar como sua vida foi marcada por uma série de conexões e negociações que moldaram o futebol na região. Sua ausência certamente será sentida por aqueles que trabalharam com ele e pelos fãs do esporte em geral.